ciclos de mercado. O que é isso, né? Mas antes de a gente falar, né? Oi, aqui é o Jefferson, mas pode me chamar de compadre. Estamos aqui no Geoprosa, né? Só de praxe para lembrar vocês. O que eu quero dizer com um ciclo de mercado e qual é a importância disso? Por que é importante? Por causa que o ciclo de mercado ele trata de um momento de que se passa a vida do comércio. O ciclo ele sempre existiu, desde os primórdios, desde a época da Roma Antiga. Por que eu digo isso? Porque ele não é algo só inerente do capitalismo, como diria Marx. Ele teve todas as formas de se organizar o comércio antes do capitalismo. Eu vou explicar um pouco mais sobre o ciclo para que a gente possa entender melhor o capitalismo e melhor o que vem a ser o comunismo, que é muito importante para a gente contextualizar, porque muitas vezes a gente estuda de forma separada a economia, a política, a geopolítica, a antropologia, a psicologia, em que todas essas ciências elas caminham junto para um melhor entendimento da sociedade e para a gente poder melhor tomar decisões para o futuro. Então, o que vem a ser o ciclo? Como o próprio nome já diz, é algo que acontece de forma cíclica, né? Vamos imaginar como se fosse assim, uma linha, e daí essa linha ela tem um intervalo, e nesse intervalo ela faz esse movimento. Ela dá uma volta, até voltar nesse ponto, e ela continua. E esse movimento é um círculo que acaba formando e ele acontece mais uma vez. Então, o cíclico do que vem é que ele vai se repetir, né? E então, o que poderíamos dizer esse ciclo para ficar mais fácil para contextualizar? A economia, para ficar bem fácil aqui, eu vou falar de uma forma curta e para falar de uma forma mais longa. A economia, ela vai acelerar, ela vai atingir ela vai começando a chegar perto do seu pico máximo, ela vai desacelerar. Por quê? Por questões de referência. Quando você tem uma empresa de um tamanho, digamos, 50 funcionários, para você dobrar de tamanho, é mais fácil do que uma empresa de sei lá, de 100 mil funcionários dobrar de tamanho. Então a economia é a mesma coisa. Ela subiu 5 pontos nesse ano, depois o outro ano ela vai subir 10. É difícil, se ela já tinha 5 pontos, subiu outros 5, ela bateu 10 pontos. Ela subir 20 é mais difícil que ela subir só 5, daí ela vai subir só 5. Daí por isso que as pessoas falam que é constante. Só que chega uma certa hora que todo mundo já está suprido do que aquilo que veio de novo para aumentar ela. Então vamos pensar assim, um exemplo que eu gosto muito de falar. Imagine uma cidade pequena. Vamos imaginar na economia mundial uma cidade pequena. Essa cidade ela tem uma fábrica de café, uma fábrica de costura, ela tem uma fábrica de tintas, ela tem fábricas de várias coisas. É uma cidade relativamente grande, mas porém pequena ainda, 200 mil habitantes. Todas essas pessoas que estão nessas fábricas, tem pessoas trabalhando ali que estão empregadas e tem outros serviços indiretos, que você vai ter no caso o quê? Alguém faz jardim, alguém faz outra coisa ali, tipo cabeleireiro e tudo mais. Que muitos deles compram produtos que vêm da indústria, mas o forte deles é a prestação de serviço. E à medida que a economia ela vai evoluindo, algumas dessas empresas elas fazem o quê? Elas vão lá e modernizam. E não ela modernizar, ela vai mandar funcionário embora. Só que quando a economia ela está sadia, porque ela está no começo do ciclo, essas pessoas vão arranjar serviço em outras áreas, né? Elas vão trabalhar em prestação de serviço, seja essa uma prestação de serviço mais, vamos dizer assim, mais formal, que vai precisar de uma formação, ou menos formal, como você for fazer um jardim, vai abrir essa concorrência ali, e a tendência é baixar um pouco essa prestação de serviço, mas tudo bem, no começo não tem problema. Só que agora imagina todas as indústrias da cidade, elas vão modernizar em algum determinado momento. E então você vai ter um excesso de pessoas que vão ser dispensado do serviço. Com menos pessoas trabalhando ali, que elas for prestação de serviço, aquela pessoa que fazia jardim vai ter concorrência. Então, seja, mesmo que não baixe o serviço, na hora que a pessoa for fazer o reajuste no ano seguinte do seu valor, ela não vai reajustar tão alto mais por causa que ele tem concorrente. Ou seja, nisso, você já começa a ter uma concentração de renda um pouco maior na mão de quem? Do empresário ali. E um pouco nas outras iniciativas. E você vai ter esse processo sendo repetido de automação em várias áreas, inclusive na prestação de serviço. Um exemplo, um escritório de contabilidade e prestação de serviço.
Ele vai lá e vai automatizar um lançamento de notas. Ou seja, ele vai ter o quê? Uma pessoa a menos. Então, essa pessoa que estava ali, que já veio da fábrica para uma prestação de serviço, ela vai ter que achar emprego em outro lugar. Só que vai chegar uma certa hora que essa automação que o ciclo proporciona, e eu quero colocar um parênteses, o ciclo de mercado a gente teve vários ciclos de vários motivos diferentes. Eu estou escolhendo falar do ciclo que vem através da automação. Por quê? Porque eu estudo TI e eu conheço mais esse fenômeno do que os outros. Mas voltando assim, vai chegar uma hora que o número de desempregado vai ser maior que o número de vagas que são criadas de novas profissões. Ou seja, menos gente empregado, menos consumo. Tendo menos consumo, a indústria que dispensou muitos dos funcionários vai fazer o quê? Ela vai começar a quebrar, porque ela não está tendo lucro. Daí o que vai acontecer com a prestação de serviço? Ah, aquela indústria que ela quebrou ali, que ela pagava um escritório de contabilidade, esse escritório vai perder um cliente. Da outra indústria ele também quebrou. Essa outra indústria também, aquele outro escritório vai perder o outro cliente. Vai chegar a um certo ponto que vai ter que dispensar mais funcionário. Isso vira uma bola de neve, vira algo cíclico. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que aquela economia que está perto do seu pico, que ela veio desacelerando, ela cai. Ela começa a decair. Só que tem um ponto. Os serviços essenciais, como têxtil, né, questão de roupa, né, e outros alimentar, esses por mais que caiam, eles sempre recuperam mais rápido. Só que daí a gente entra um ponto. Eu agora vou dar um exemplo dentro do exemplo. Na minha região, a gente tem um fabricante de refrigerante, que é a Paranaense. E eu vou comprar ela com a Coca-Cola. E eu faço essa pergunta para vocês. Para cada 10 mil litros de refrigerante que a Paranaense faz e 10 mil que a Coca-Cola faz, qual das duas empresas gera mais renda? Tipo, no sentido de contratação de funcionário. Tendo funcionários ali. Pensa. É a Paranaense. Por quê? Porque ela tem menos dinheiro para automação. Então, ou seja, eles preferem ter mais essa autonomia de dispensar e contratar. Porque você comprar uma esteira, você contratar um software, essas coisas, sai muito caro, sendo que você está exposto a uma intemperança do mercado. Então não acaba valendo a pena. Para eles compensa mais a mão de obra humana. Então, voltando aqui para nosso exemplo de cidade pequena que eu estava falando. Essas indústrias de base, elas vão começar o quê? A contratar as pessoas. E assim que elas for contratando pessoa, vai subir de novo, vai voltar até aquela prestação de serviço. Porque, por exemplo, aquela pessoa que foi mandada embora, que pagava para alguém fazer o seu jardim, ela começou a fazer o seu jardim para não pagar essa pessoa. Mas ela foi recontratada nessas indústrias de base, que nem a teste e tudo mais. Ela vai contratar uma babá de novo. Dessa babá vai ser a pessoa que está trabalhando na indústria teste, mas a babá que vai ter salário. Ou seja, as pessoas vão voltar a consumir no comércio, que nem uma lanchonete que faz lanche. Essa lanchonete voltando a ter lanche ali, ela vai contratar a garçonete, um atendente. E entendeu que no caso o ciclo ele se renovou? Ah, mas então o ciclo é só essa volta. Não, o ciclo não é só essa volta. Porque toda vez que você passa por um ciclo, você tem uma alteração no mercado. Que é por isso que o ciclo é importante na visão de pessoas que nem eu, que sou do estilo austríaco de se pensar. Mas calma que a gente vai falar mais disso nesse vídeo ou em outro. Vamos decidir se esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas enfim, como eu estava falando, toda vez que você tem esse ciclo de mercado, vamos dizer, entre aspas, que a economia ela se adapta e aprende. Por quê? Ela vai saber que ela não pode automatizar muito, senão vai ter pouca gente trabalhando, ou seja, por que pouca gente trabalhando? Lembre-se que a indústria ela é a base da economia. Não é prestação de serviço a base. Mas sim a indústria. Tem tanto um vídeo aqui no canal onde eu falo dos Estados Unidos, essa questão de especulação, né? E daí ela vai ter esse equilíbrio entre você ter uma quantidade de pessoas trabalhando lá e a sua automação e o lucro para essa empresa, para ela poder se manter no mercado tendo seu capital. Isso é que é o ciclo de mercado. Você entende? Que no caso você tem esse processo. Daí, agora eu vou colocar um adendo. O ciclo, quando ele acontece de forma natural, ele vai passar por isso, né? E de um tempo para cá a gente teve uma coisa chamada especulação. O que que é? Vamos dizer que a economia está subindo 5 pontos por ano. No outro ano a economia subiu só 2 pontos. Uma queda de 3 pontos. Isso quer dizer que a economia está caindo? Não. Isso quer dizer que ela desacelerou porque ela está chegando perto do seu pico. Daí como a gente tem as especulações nos dias de hoje, isso daí já é o suficiente para as pessoas começar a projetar toda a queda do mercado. Daí nisso,
esse ciclo ele se acelera. E daí tem outra coisa que interfere no ciclo, que é o governo. Quando o governo muitas vezes vê que esse ciclo vai cair, vai acontecer, quer dizer, perdão, que vai ser essa parte de que você bateu o teto e vai cair, eles para manter a economia girando, eles vêm e vão lá e injetam dinheiro na economia para manter o mercado funcionando e girando, para que as empresas não quebrem. Ah, por que eles fazem isso? Muitas vezes pode ser por questão de lobby, porque aquelas empresas que vão quebrar, elas financiam a campanha dos candidatos ali que estão no poder, mas isso não é o caso para esse vídeo. Então, a gente tem o ciclo na forma natural, como eu expliquei. Daí a gente tem nessa passada breve, assim, sintetizando agora, né? A gente tem que a especulação faz com que ele se acelere, e na contramão você tem que daí o governo que vem e tenta não deixar o ciclo acontecer. E daí o governo não tentando deixar o ciclo acontecer, onde você gera daí o quê? Uma bolha. Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que você tenha entendido o que é um ciclo de uma forma bem simples, que é uma ferramenta importantíssima de a gente se estudar. Uma coisa muito importante para a gente entender do comércio e do mercado e de como as coisas se organizam. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Pretendo lançar essa semana todos, mas eu quero deixar um agradecimento por você que veio até aqui. Se você assistiu até aqui, é porque o conteúdo te interessou muito e esse conteúdo ele acaba sendo um pouco mais técnico. Eu busquei usar palavras mais do nosso cotidiano, um exemplo mais simples do nosso cotidiano, para facilitar para você poder entender o nosso conteúdo. Mas eu quero deixar um forte abraço para você, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário se possível também, conferir os nossos canais da nossa guarda-chuva aqui da casa, que é o Prosa de Compadre Podcast, além da Quimera, e o Projeto Malaquias, e já que aproveitando o gancho que eu estou falando aqui de ciclo e mercado, é importante você entender um pouco mais sobre o mercado. Então acompanha lá o Projeto Malaquias, né, em questão, e um pouquinho de história do mercado com o nosso Quimera, além da Quimera. Forte abraço e até mais.